Esse aqui é o doutor Leonardo. O doutor Leonardo. Boa tarde, prazer, Leonardo, tudo bom? Tudo bem. Sócio do escritório aqui, o dono. Sensinho. Eu estou fazendo estágio aqui no escritório e eu vou atendê-lo, tá? O doutor Leonardo está aqui do lado, qualquer dúvida ele vai esclarecer pra gente, tá? Tá certo. E o que a gente pode te ajudar? É o seguinte, doutor. Declaração de imposto de renda está chegando na reta final e eu estou querendo saber o que é necessário para declarar, os documentos, o que pode entrar como dedução, quem que entra como dependente, essas coisas. Realmente nós já estamos na reta final, né? Falta uma semana para encerrar o prazo para a declaração. E o que o senhor tem que me trazer são seus documentos pessoais. Certo. Né? O senhor está com eles aí? Certo, os documentos pessoais eu estou com eles aqui. Comprovante de residência, documentos pessoais de seus dependentes, no caso de haver dependentes, extratos bancários, recibos médicos, pagamentos feitos para escolas, médicos, né? Despesa com instrução, com médico. O senhor tem essa documentação aí? Essas documentações eu tenho a questão dos documentos pessoais, residencial, agora essa questão de recibo médico, dentista. Eu saber se não teria como a gente fazer um esqueminha aí para aliviar o bolso, né? Imposto de renda é complicado, né? O nosso escritório, como diz, gosta de trabalhar da maneira mais correta possível, né? Então toda documentação é importante porque a gente vai ter que apurar bem se já tem imposto a pagar, se já tem imposto a restituir e tudo, né? Passa para o Juliano, deixa eu dar uma analisada na documentação que eu trouxe aí. Dá uma olhada para ver o que ele tem, o que Dependentes, o senhor tem dependentes? Olha, dependente é o Porque a seguinte. gente pode abater, né, no último imposto, foi o valor de R$ 2.156 por dependente, que o senhor pode Se abater. for assim, eu tenho 5 depende de mim, né? Que é os 2 filhos da minha empregada, meu filho que é a nora dele que mora lá, e meu netinho. Eles entram como dependentes, doutor? Não são todas as pessoas. Explicar para o senhor, dependente não é o fato simplesmente de morar com o senhor que vai ser dependente, não. Ah, sim. O regulamento do imposto de renda tem regras próprias e tudo para falar que é dependente seu, para poder declarar, para o senhor poder deduzir a despesa que o senhor tem com esses dependentes e tudo. Então não são todos e tudo. Tem umas categorias específicas como filho, companheiro, cônjuge, exatamente. Mas então, doutor, meu filho, ele mora comigo junto com a esposa dele, minha nora. Então ele, no caso, não entra. Ele tem 28 anos. Não. 28, o limite seria seu filho se ele, a regra se ele tivesse até 24 anos, Estudando. tivesse estudando, curso superior e tudo, né? Aí ele já poderia. No caso, como diz, já não é mais seu dependente. A nora muito menos, né? Sua nora, o senhor disse que ela é estudante de direito, inclusive, né? Ela é estudante, inclusive eu que pago a faculdade. Esse valor pode ser deduzido no imposto? Também não. Se fosse o filho do senhor e tudo, e ele estivesse estudando, estivesse dentro da faixa etária que tem um limite, um valor para deduzir com despesa com instrução, mas se fosse do senhor ou se fosse de filho da nora, realmente também não é dedutível, não. Eita. A previsão, né? A legislação, há a previsão da dedução dessas despesas com instrução do valor no último imposto de renda de R$ 3.375, só que igual o doutor Leonardo falou, tem que ter critérios, né? Tem que ser seus dependentes legais, né? Ou o neto, se o senhor tivesse a guarda judicial, não é hipótese do caso do senhor, né? Certo. Não tem guarda do neto, não? Não. Só mora lá. Ele só mora lá, junto com os Então, outros. infelizmente, nem o neto, nem as despesas da nora. Eita, o governo que só quer pegar o imposto e não ajuda a gente, hein? Então, Pérez, superada essa questão, vamos então aos seus rendimentos. O senhor está com um comprovante de rendimento aí? Eu trouxe aqui a declaração de rendimentos, que foi emitida pela minha fonte pagadora. Ah, correto, doutor. É só essa fonte de renda que o senhor tem? Olha, doutor, Vamos dizer, o informe de rendimento da empresa onde o senhor eu trabalha? também tenho alguns aluguéis, só que os aluguéis eu nunca declarei, não. Como que funciona essa questão? Proprietário de imóveis e tudo pode deduzir
do valor do aluguel recebido algumas despesas, quando são arcadas por ele, como IPTU, acidentes e tudo, reforma que ele venha fazer no imóvel e tudo, né? Aconteceu alguma coisa com esses imóveis que só tem alugado? Não, essas hipóteses que o senhor falou, não aconteceu comigo não. Porque o aluguel a gente tem que declarar, porque sobre a renda do aluguel vai incidir o imposto. Mas essas despesas que o doutor perguntou, se o senhor não teve, então Não tem como deduzir. vamos declarar somente o aluguel. Só o que recebeu de aluguel mesmo. Né? Inclusive, se não superou determinado valor, também nem incide imposto. Então, doutor, tem outra coisa que eu queria falar com o senhor. Ano passado eu sofri um acidente de trabalho e recebi uma indenização nisso. Só que eu acho meio sacanagem o governo pegar uma beiradinha do negócio que eu que sofri, né? Como é que funciona? Eu vou ter que declarar isso também? Vai pegar alguma coisa minha dessa indenização? O que foi que aconteceu com o senhor? Ah, estavam dando umas máquinas esquisitas lá na empresa. Por fim quebrei a perna e estava todo Entendi. ralado. Fez 3 meses parado. Acidente de trabalho. Mas indenização. O que acontece é o seguinte, esse tipo aí isso é uma indenização, não incide imposto. A gente vai declarar, a gente tem que declarar, tem que lançar. Certo. Tá? O valor que o senhor recebeu. O valor que o senhor recebeu, mas isso aí só pode ficar tranquilo que o senhor não vai pagar imposto sobre este valor. Tá? São rendimentos isentos, não tributáveis. Ah, sim. Indenização, independente, o senhor já recebeu, independente daquilo que o senhor aplicou ela, o que gastou e tudo, isso aí já não é tributado não. Pode ficar tranquilo. Isso não acresce o seu patrimônio. Tá? Isso só vai restituir o seu patrimônio no caso foi lesado. Então você não tem um acréscimo patrimonial em função da indenização. Então não tem incidência de imposto. Ah, certo. Então tá Ok? esclarecido. Então, Zé Pérez, tem mais alguma coisa de rendimento, de despesa? Tem mais alguma coisa que o senhor se lembra que o senhor fez ano passado? Sim, teve uma que eu faturei uma bolada. Estava com um imóvel lá meio parado, comprei por 100 mil na época, há uns tempos atrás. Ah, sim. Acabei vendendo por 400 mil, mas vou ter que declarar isso não, vou? Com certeza, né? O imóvel, isso é uma coisa chamada ganho de capital. Isso aí tem que declarar, né? Foi ótimo o senhor ter falado, porque esse fato é relevante. Né? Tem que declarar não o valor total da venda do imóvel, mas a diferença. Se você comprou por 100 mil, vendeu por 400, você teve um acréscimo patrimonial de 300 mil reais. Então, vai ser tributado esses 300 mil reais. Isso daí nós temos que declarar sim. O senhor comprou outro imóvel? Pior que não, O senhor comprou outro imóvel? Senão cairia naquela regra. Se tivesse utilizado o valor, se eu comprar outro imóvel no prazo de 180 dias, aí não tributava. Se eu soubesse disso antes, né, doutor? Exatamente, mas no caso, esse aqui vai tributar. Esse ganho de capital com certeza é tributável, como dizia, é relevante. Se não declarar, é malha fina, com certeza. Pois bem, tem outras informações, Pérez, que você gostaria de... Deixa eu lembrar aqui, doutor. Ainda para declarar, Tem a questão da doação, né? Eu, como bom cristão, doei R$1.000 pro Galo, que tem um projeto bacana lá de jogador do futuro. Aí as criancinhas lá, tem uma instituição e tal, eu doei R$1.000 lá para ajudar. Isso vai contar, vai deduzir? Apesar de ter sido uma boa doação para o Atlético, né, para o Galo, mas nesse caso também a gente não vai poder deduzir esse valor que o senhor doou. Por quê, doutor? Não é uma doação, não sempre entra como algo dedutível? Sim, mas as doações elas têm regras para também serem tem regras deduzidas. novas, Né? E as doações filantrópicas que podem ser deduzidas do imposto de renda são as seguintes: são as doações aos fundos municipais, estaduais, federal e distrital, que se enquadram no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ou projetos culturais e esportivos que se enquadram em leis de incentivo, a lei de incentivo ao esporte. Não é o caso. Né? Mesmo sendo o Galo é uma questão privada, né? Então, no caso, não está inserido nessa lei do governo de incentivo ao esporte.
Não, esse recibo que o senhor tem, deixa eu dar uma olhada. Olha, Olha aqui, doutor. É aquilo mesmo, não é. É uma espécie de doação, mas que essa, infelizmente, o senhor não pode deduzir no imposto de renda, senhor. Tem que fazer uma doação, tem que observar quais são as doações que são passíveis de deduzir no imposto de renda. Porque não é qualquer doação, não é qualquer espécie, qualquer tipo de doação. Tá certo, então, doutor. Então, como que ficou aqui? Os documentos serão necessários? Eu posso trazer para os senhores em uma outra oportunidade? Claro, vamos fazer assim, você vai juntar toda essa documentação, né, que a gente Se falou. tiver mais alguma coisa, porque lembra que falta uma semana, igual a gente falou, né? Trazer, né, doutor? Traz pra gente e a gente vai fazer a sua declaração. Tá certo, então. Ok? Foi um Obrigado. prazer ter atendido o senhor, uma boa tarde. A gente aguarda. Espero que tenha Tá ficado bom? satisfeito. Tá certo. Bom. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde.